Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Vamos iniciar nossa aula de geografia, tá? Vamos abrir o nosso livro na página 104, onde tem aí as representações, né? A ilustração de um texto. Então, a gente vai ver aí as imagens, né? Que é a ilustração do texto. Vamos ler esse texto para depois responder essas duas perguntinhas aí, né? Vamos lá. Podemos nos comunicar por meio de uma ilustração de modo semelhante ao que fazemos com um texto. Para comunicar informações em um texto, escrevemos palavras e para representar essas informações em uma ilustração, desenhamos vários elementos. Veja o exemplo a seguir. Leia a seguir o trecho de um poema em que o autor indica a localização de alguns elementos de sua paisagem. Depois, observe como esses elementos e sua localização estão representados em uma ilustração. Então, ao lado, né, tá aí o texto da Sônia Selema, pontos de vista. Então, vamos ler. À direita, vejo um bosque. À esquerda, uma lagoa. Logo acima, vejo o céu. Sob os pés, a terra boa. Na minha frente, há um morro. Logo atrás, um precipício. Então, aí está o poema e ao lado está a ilustração, né? Sobre o que o poema ele vem falando, que a gente acabou de ler. Então, né? A ilustração, ela transmite, né, a leitura. Foi a leitura que a gente fez, só que em forma de imagem, né? Em vez da gente ler, a gente vai observar a imagem, tá? Aí você vai responder na número 1. Imagine-se na cena descrita no poema e representa na ilustração. Você precisa percorrer um caminho até o topo do morro. Você terá mais facilidade para se orientar lendo o poema ou observando a ilustração. Por quê? Então, né, para poder chegar lá no morro, você acharia mais fácil lendo o poema ou apenas vendo a ilustração. Se você olhar a ilustração, você consegue logo localizar, né, aonde está o morro. Você conseguiria chegar lá sem ter que ler o poema? Aí você vai escrever. Número 2. Em uma folha de papel avulsa, elabore um desenho para ilustrar sua ideia sobre a cena do poema acima. Se preferir, desenhe uma cena escrita em outro texto que você conhece. Então, né, aí você vai ler o texto, você vai fazer no seu caderno de geografia, tá? Cabeçalho, com data, e aí você vai escrever atividade do livro de geografia, página 104, né? Aí você vai ler e você vai fazer sua própria ilustração, de acordo com a leitura, né? Na sua direita você vai desenhar um bosque, na sua esquerda uma lagoa, em cima um céu e sobre os pés, né? Abaixo dos pés, uma terra boa. Na sua frente um morro e atrás um precipício. Então você vai fazer esse desenho bem bonito, bem colorido, caprichado no seu caderno de geografia, tá bom? E aí nós vamos abrir a página, né, do nosso livro na página 105, onde nós vamos falar sobre meios de transporte, né? O que são os meios de transporte? O meio de transporte, né, são veículos que nos locomovem, que nos leva, né, de um lugar ao outro. E esses meios de transporte, eles podem ir por caminhos diferentes, né? Nós temos o terrestre, que são meios de transporte que o quê? Anda na terra, né? Anda no chão, no asfalto, anda no trilho como o trem, né? O carro, o ônibus. E nós temos o aéreo, que é o avião, o helicóptero, né? Então, aí nós temos o aéreo que ele anda, né? Aí no ar, né? Se locomove no ar. Nós temos o aquático que anda, né? Aí sobre o mar, o navio, o barco, a canoa, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esses meios de transportes, tá bom? E como eles se locomovem. Então, vamos lá. Para conectar os lugares, possibilitando a circulação de pessoas e de mercadorias, é necessária a construção de meios de transporte. Os meios de transporte são formados por diferentes tipos de veículos e vias de circulação, né? Então, foi o que eu falei. As vias de circulação são por onde esses veículos eles se locomovem, né? Por onde eles andam, por onde eles passam. Então, nós temos o meio de transporte terrestre, como eu já falei para vocês, né? Que são meios de transporte terrestre, reúne-se vias de circulação como rodovias, avenidas e ruas, né? Rodovias, avenidas e rua, por onde circulam veículos como motocicleta, carros, caminhões e ônibus. A ferrovia também
constitui meios de transporte terrestre e por ela circulam os trens, né? Então, os meios de transporte terrestre são todos aqueles que passam, né, na terra, que passam no chão. Por isso, o trem, ele também é um meio de transporte terrestre. Ele anda, né, aí ele anda em cima dos trilhos, mas os trilhos eles se encontram aonde? No chão. Então, o trem, ele também é um meio de transporte terrestre, assim como o ônibus, como o carro, como a bicicleta, né? Os meios de transporte são todos aqueles meios que nos levam, né, de um lugar ao outro. Então, a bicicleta também é um meio de transporte, não podemos esquecer, né? E aí, os meios de transporte aquático. Entre os meios de transportes aquáticos estão canoas, barcos, balsas, navio e outros tipos de embarcações que navegam pelas águas de rios, lagoas, mar e oceanos, né? Então, aí o meio de transporte aquático são aqueles que andam sobre, né, o mar, que eles se locomovem aí no mar, tá bom? Na água, na lagoa, na praia, nos oceanos. Então, todo aquele meio de transporte que ele se locomove, né, através do mar, através da água, ele é um meio de transporte aquático, tá bom? E aí nós temos também o meio de transporte aéreo, né? O meio de transporte aéreo são os meios de transportes formados por veículos que trafegam pelo ar, como os aviões, helicópteros e balões, né? Aí nós temos esses meios de transportes aéreos, né? Que eles andam aí no ar, né? Eles vão de um lugar para o outro no ar. Então, sabendo disso tudo, nós vamos fazer esses exercícios aí. Número 1. Observe novamente os veículos retratados nas fotos desta página, na página anterior, e vamos responder. Letrinha A. Quais desses veículos você já viu perto de onde você mora, né? Então, você já viu um avião, você já viu um helicóptero, você já viu um barco, você já viu um carro. Então, você vai ver qual desses que está aí, né, da imagem, você vai falar. Letrinha B. Em quais deles você já circulou, né? Qual deles você já utilizou? Qual desses meios de transporte que está aqui no livro? Letrinha C. Que outro veículo você conhece além desses que estão aqui retratado no nosso livro, tá? Então, outros além desses, quais são os meios de transporte que você conhece? E número 2. Compare os 3 meios de transportes abaixo e depois ligue as colunas, né? Então, aí nós temos um trem, um barco e um avião. Então, você vai ligar aí. Veículo que voa, qual desses? Aí você vai ligar. Veículo que circula sobre os trilhos. Veículo que circula em rios. Aí, depois do outro lado, qual é aquático, qual é aéreo, qual é terrestre, tá bom? E aqui na página 107 vem falando sobre os cuidados com o meio de transporte que nós devemos ter, né? Os meios de transporte são muito importantes para as pessoas. Porém, a forma como usamos os meios de transporte também pode gerar problemas. Um desses problemas ocorre com o lançamento de gases poluentes pelo uso de veículos motorizados. Esse problema é muito grave nas grandes cidades, onde há excesso de automóveis, né? Onde há muitos automóveis. Fazer pequenos deslocamentos a pé e utilizar a bicicleta como meio de transporte são ações que contribuem para reduzir esse problema. Outro problema que pode ser provocado pelo uso dos meios de transporte é a insegurança no trânsito. Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas de automóveis podem se envolver em acidente quando se deslocam com desatenção ou desrespeito às regras de trânsito. Vejam com cuidado que a gente pode ter para poder evitar, né, aí acidente no trânsito. Então, né, o pedestre, ele tem a sua faixa desenhada no chão, aonde ali é o lugar certo dele atravessar, para poder o quê? Não causar e evitar acidente. Então, o pedestre, ele deve atravessar apenas na faixa de pedestre e quando o sinal estiver verde para as pessoas e vermelho para o carro, né? Porque vermelho para o carro tem que ficar parado. Verde para as pessoas podem atravessar. E ao lado, né? Ande sempre na calçada, nunca pelas ruas. Então, a gente não deve andar pelo meio da rua, apenas na calçada. Sempre que houver passarela, use para atravessar avenidas ou rodovias, né? Para poder evitar acidente, porque nas rodovias, né? E nas avenidas,
os carros passam em alta velocidade e você atravessando no meio deles, você pode estar aí causando algum acidente. Então você né, aí usar a passarela nesses lugares. E usar cinto de segurança. E a criança, ela sempre tem que ir sentadinha no banco de trás, né? Pra aí usar a cadeirinha, cada idade tem o seu tipo de cadeirinha. A criança que não precisa mais usar a cadeirinha, ela precisa usar o cinto de segurança, assim como o motorista, né? E a pessoa que está ao lado do motorista. Então, todos dentro do carro precisa estar usando aí, né, o cinto de segurança para segurança de todo mundo dentro do carro, né? Então, e o motorista, ele deve o quê? Sempre respeitar a sinalização, né, do veículo, né? Se o sinalzinho tiver vermelho para o veículo, ele tem que parar, né? Se tiver amarelo, ele tem que ter atenção, porque já vai para o vermelho. E sim, só pode andar, né, quando o sinal ele estiver verde. Então, assim, vai prevenir acidentes, né? Assim como o pedestre deve sempre estar andando pela calçada, olhar de um lado para o outro para atravessar a rua, atravessar apenas na faixa de pedestre e quando o sinal estiver verde para o pedestre e vermelho para os carros, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre, né, aí cuidados no trânsito e sobre os meios de transporte. E eu também gostaria que vocês realizassem, né, uma pesquisa, tá? E no seu caderninho de pesquisa, colocar o cabeçalho, colocar a data e vocês vão pesquisar sobre os diferentes meios de transporte, né? Os 3 que a gente viu: o aquático, o terrestre e o aéreo. Então você vai separar, né, cada um numa folha e você vai colar aí os meios de transporte que você achar, tá? Um beijo e até a próxima aula.